como vocês conheceram? Quero saber contar? todos Então os pode ir. detalhes. Se ela esqueceu alguma coisa, eu. Tá, você É complementa? que Eu normalmente complemento. é ele que conta, né? Mas quando ele tá alcoolizado, então... A gente se conheceu, a gente tinha 14 anos. Gente, muito novos. Não. Uhum, Ela tinha eu 14, tinha eu tinha 14, 16. ele tinha 16. 16. Eu era novinha Então, mas ainda. muito Sim, jovens. sim, eu era muito jovem. Acho que eu ia completar 15, eu já tinha completado 15, não me lembro bem. Não, tinha acabado de completar 14. É. Só que eu já tinha visto ele antes, quando eu tinha uns 12, 13 anos, um ano e pouco atrás, eu tinha visto ele. E meu pai treinava ele, nossa família era bem próxima. Ah. O tio dele era muito amigo do meu pai, jogava com meu pai joga esses futebol de várzea, e o tio dele também, a família dele é toda envolvida com futebol também. E então, meu pai treinava ele. E você cresceu nesse meio. Sim, meu pai sempre se achou jogador também, então... Meu pai tem 1,60 m, mas ele é goleiro, tá, galera? Mas... Ele deve estar assim, ó. Não, ele é muito bom, é um dos melhores de Porto Alegre, né, amor, da várzea. Assim, de várzea me surpreendeu muito. É, Até mesmo pelo tamanho que ele pela tinha. altura, Ele tinha aham. tamanho, e mesmo assim agarrava muito bem no gol. É, Então, mas- falo que é um é. dos melhores ali da várzea. de Porto Nossa, Alegre. mas você é alta. Sim, eu Você não sei. puxou aqui. Eu não sei, eu acho que meu estilo. Porque a sua Meu mãe pai não é alta também. Não, meu pai é baixinho, minha mãe também. Mas todo baixinho é metido, né? Acho que por isso que meu pai deu certo. Mas o meus tios são bem... Ah, Um tá. tio meu é alto, tio Adriano, e a minha tia Bianca também é alta. Tá. Tá É. explicado. Puxei, graças a Deus, mais pro lado deles. E aí, meu pai, eu lembro a primeira vez que meu pai tava treinando ele. Era lá na PUC, não sei se tu conhece. Conheço. Aham. Aí meu pai veio apresentar ele. Meu pai falou, esse aqui é o sobrinho do Dudu. Daí, quando ele saiu, meu pai falou, ele é muito bom, joga muita bola. Eu, que legal. Mas fiquei com aquilo guardado, né? E aí, acho que deu que uns 2 anos depois. Uns 2 anos depois, lá em Magistério, sabe? Sei! Tinha a colônia dos rodoviários lá do sindicato. E aí, nesse meio tempo, o tio dele começou a trabalhar com meu pai. E meu pai era motorista, então eu tio era o quê? Nem era cobrador, né? Ele trabalhava em Não, alguma coisa lá, cuidando dos Ele ônibus. trabalhava, acho que na garagem. Pra Isso, na receber garagem. os ônibus, anotar Aham. quem chega, quem sai com os ônibus. Se eu não me engano, era isso. Calma, então saíram do meio do futebol Sim. e foram trabalhar Na verdade, juntos ainda. É, porque eu... assim, pelo que eu lembre, eles jogavam já há vários, há muito tempo, um contra o outro. Uhum. E aí teve uma época que o pai dela convidou o meu tio pra jogar no mesmo time, eles foram jogando juntos no mesmo time, e um momento meu tio tava precisando de emprego, alguma coisa assim, e o pai dela ajudou ele. Então levou ele para a empresa onde ele trabalhava, que também era uma empresa onde eles disputavam torneios, então isso facilitou um pouco. E aí eles começaram a trabalhar juntos na mesma empresa. O pai dela era motorista e meu tio trabalhava mais na garagem do ônibus ali, como, não sei, anotando os Sim. ônibus que chegavam, os que saíam, os que tinham problemas e tal. Fazendo controle. Sim. Na mesma empresa. E acabaram que trabalharam muitos anos juntos, né? Muitos anos, são amigos até hoje. E porque lá nesse sindicato era onde tinha sempre campeonato, né? Na praia, uma vez no Isso. ano, no veraneio. E aí, meu pai tinha muita moral lá, porque jogava bola, Jogava né? bem. Aí ele pegava os jogadores dele bom, queria trabalho, que foi no um caso pouco era o de tia dele. Foi um pouco de malandragem do É. pai dela, porque ele já O foi tio dele era mais ou muito menos bom. de caso pensado, É. né? Então, tipo, Pra completar o time, ele campe- conseguiu um o emprego. campeonato- Emprego aqui, mas você vai ter que jogar. Porque É, a o- várzea não paga em si, né? É. Então tem que trabalhar, o jogar o por amor. campeonato era tipo empresas, era tipo todas as empresas de ônibus, uma empresa jogava contra a outra. Então, pra tu poder disputar aquele torneio, tu tinha que trabalhar na empresa. Sim, tinha que ter Então um o pai time dela bom ali. fez um pouco de caso pensado isso e acabou que deu certo. É. Que legal! E aí, vocês mantinham contato ou não? Só se conheceram? Não, a gente só se conheceu. E foi por conta disso, né? Por Não, causa daí do trabalho. a primeira vez que eu te vi, eu tô Não, falando. tu não. Aí, onde é que a gente tava? Me esqueci. Aí acho que eu Tu tentei tava dizer. na PUC, tu me viu jogar na PUC. Aí tinha as férias, a colônia de férias. Isso. Aí a gente Magistério. chegou lá. Aí cada funcionário tinha direito a uma semana pra ficar nas casinhas lá. E quando eu cheguei, ele tava lá. Por acaso o meu pai tinha. Não, o Dudu mesmo tinha pego pra tua família, né? O Dudu, O o seu tio tio, dele. que é o Isso, Dudu, isso. Tinha pego pra ele. Da semana que ele tinha, porque ele não ia poder usar, e aí ele abriu mão e ofereceu pra gente. Era eu, meu irmão, meus primos, eu tava de férias também, que eu tinha acabado de voltar de São Paulo, eu tava jogando no time aqui em São Paulo, Uhum. e aí ele abriu mão e deixou a gente ficar uma semana lá. E a gente foi. E isso era... Quantos anos vocês tinham nessa época? 16, Ah, eu menor de 14. idade Sim, ainda. sim, sim.
Tá, um E eu pouco tinha- depois desse primeiro contato. O primeiro contato, a primeira vez que a gente se Foi viu. 2 anos depois. Uns 2 anos depois. Eu era bem novinha quando eu vi ele a primeira vez. Gente, era pra Aham. ser, né? Era pra ser. Eu lembro direitinho como é que pode, né? Isso que eu sou terrível com lembrança. Mas eu lembro de... Tu viu? Eu acabei de me esquecer o que eu tava Não, falando. mas é mãe. É, exatamente. Acho A que gente é. tem essa licença. É. É Não, porque eu são sou os pai. hormônios. É comprovado. Não, amor. Não. Mulher, depois que tem filho, nunca mais. Nunca mais é a Essa mesma. memória volta. É. A memória vai. Ele tinha desejo, ele tinha espinha, ele tinha tudo, né? Você engravidou junto? Ele e a casa inteira, a casa toda queria comer, eu queria comer alguma coisa, vamos comer. As pessoas me olhavam e falavam, tu tá com gosto, Minha sogra falava, eu vejo a Natália comer com tanto gosto, que ela pode estar comendo um arroz e um feijão, eu quero Eu comer quero aquela... igual. Delícia. E aí eu lembro a primeira vez que eu cheguei assim, ele tava sentadinho numas casinhas lá que tinha, como é que era o Carandiru, né? Olha o nome, era bem, era assim. O sindicato era separado, né? Tinha as casas melhores Aham. e as piores. Que era o quê? Pra quem tinha mais? É porque era por fila. Então, quem chegava depois na fila... E aí, claro, né? Tinha as falcatruas ali dentro de quem pegava uma casa melhor. Quem tinha mais moral É. com o pai dela, ficava nas casas melhores. Ah, com o seu pai. Não, mas já dormi muito com os ratos também. Meu pai não chegou a namorar. Eu também sofri lá no Carandiru. Ah, eu achei que era, sei Não, lá, mas por pra cargo. gente era alguma super coisa assim. divertido, porque eu sempre gostei muito dessa coisa de ficar todo mundo junto, no mesmo lugar. Ainda mais de férias, né? Então, Não, e pra gente adolescente era também. super divertido. A gente Isso. ficava super tranquilo. Uhum. E aí teve... Só que ir pra praia, né? É que a gente chegou, por exemplo... A gente deve ter chego numa segunda-feira e ela chegou com o pai dela numa quinta, digamos assim. Então foi Tava acabando. a gente tava acabando e eles estavam iniciando. E eu lembro que a gente tava, eu, meus primos, né, os amigos que a gente tava sentado justamente na frente da porta que eles iriam ficar. Porém, como não tinha ninguém a semana toda, à noite, a gente se tirava pra ficar lá sentado conversando. Aham. E aí o pai dela chegou e tal, e aí o pai dela brincou com a gente, falou, ó, sai da frente da minha casa e tal, não sei o quê. E aí eu lembrei da voz dele. Aí eu esperei ele acender a luz pra ver se era realmente, né? E era. Aí depois apareceu ela, depois de tanto tempo, o pai dela levou as malas tudo pra dentro de casa Ah, eu e era depois pobre apareceu. plus. Eu não aceitava a minha realidade Depois naquela época. apareceu ela. Eu era pobre plus, meu pai me Muito virou bom. Aham. Aí eu esperava meu pai descer as malas, né? Depois eu ia, eu e ela a minha ia. mãe, coitada. Minha mãe me ensinou assim, que a minha mãe faz igual. Até hoje. Espero o Rafinha chegar com as coisas, depois eu vou. Tô brincando, eu ajudo, sim. É. É, Ah, mas calma, aí vocês se viram e aí você lembrou dele. lembrei. E você... Eu Não lembrei não, na eu não frente, conhecia. mas eu não lembrei na hora, assim, que eu vi ele. Mas depois, eu acho que convivendo, acho que meu pai me fez eu recordar. E foi só assim, a gente Mas brincou. foi muito engraçado, porque o pai dela chegou e aí a gente se cumprimentou e tal. Aí ele conhecia algum dos meus primos também. Aí ele falou assim, ó, minha filha tá vindo daí, não quero ninguém, né, de frescura com ela. Parecia que a filha era grande coisas eu- naquela época. Não, e eu realmente levei aquilo muito a sério, porque como eu já conhecia ele há muito tempo, eu falei, não, né, não vou me meter. Mas um dos primos meu achou que era o... Quem que ele achava Ninguém que era? mexe que essa é minha. Ninguém olha que essa Ele é minha. achava que ele era o... Brad sei lá, o Pitt? Brad Pitt do É, Léo. O sindicato. seu primo. Sim. E O ele falou, ó, Léo. ninguém mexe que ela é minha. Aham. Eu até se E arrepender realmente, tanto ninguém disso. mexeu. Ninguém mexeu, eu que fui de Ninguém atrás mexeu. dele. A gente não queria nem saber dela. A gente Ela tava não tinha mais nada, eu vou Não. A fazer. gente jogava futebol e tal. E aí teve um dia que a gente tava jogando vôlei. E aí ela chegou lá na rodinha que a gente tava jogando vôlei. E ela se apresentou. É. Ah, Eu queria ir você pra que foi- festa, sim, porque o que acontece? Meu pai não deixava eu sair. E lá, e quando tinha uma festa, mas sério, sabe como é que é, né? Para tudo. Não, E todo tinha mundo vai. Pocahontas. Era o show da... Era o show E eu, Da vai, o Poca. show da minha vida, né? Meu pai não deixava eu sair onde a gente morava, que era perigoso. E aí eu fiquei pensando, sempre fui meio manipuladora, e eu vou ter que achar um jeito de ir nisso daí. E aí eu pensando, eu falei, o Rafinha tem muita moral com meu pai, eu vou lá falar com esse menino. Aí eu fui lá me metendo no jogo de vôlei deles, perguntei quem era o Rafinha. E aí ele falou que era ele me fazendo, né? Daí eu falei, você viu que tem show da Pocahontas hoje e tal? Eu não me lembro muito bem, mas foi mais ou menos assim, né? Ela falou, tem show da Pocahontas, vocês não querem ir? A gente falou que a gente queria ir, porém minha mãe não ia deixar, porque não tinha ninguém pra levar a gente buscar, porque do sindicato que a gente tava até onde era o show era realmente muito longe. Sim.
E aí eu falei, não, minha mãe não vai deixar porque não tem ninguém pra levar e buscar. E o pai dela não iria deixar porque ela não teria companhia pra ir e ficar lá e voltar. Ah, entendi. Então a gente meio que juntou o útil ao ao agradável, agradável. entendeu? Ah, O pai dela adorei. queria levar e Justo. buscar e a gente precisava de uma carona. uhum. Então a gente juntou uma coisa na outra. Ela contou uma mentira pro pai dela, eu contei uma mentira pra minha mãe, que no final das contas deu certo. Que mentira. Eu, Contou. falei- Eu não eu tinha já falado com meu pai confirmado, ainda. Ah. E eu também não tinha falado com a minha mãe. Então a gente já tinha confirmado o que iria acontecer. Eu cheguei falando que o Rafinha tinha me convidado, se ele levava e nos buscava, e o Rafinha chegou contando que falei- eu tinha convidado. É, falando que ela tinha convidado e que o pai dela ia levar e buscar. E ele levou e buscou. Levou e Levou e buscou. buscou. Guria, tu acredita que daí a gente foi? Eu fiquei tão nervosa que me deu um febrão. Nervosa? Porque eu dei um beijo nele, eu fiquei... Ah, depois que esse cara, você passa mal? Juro, passei até mal. Lembra, amor? Pedi pra vir embora. Meus primos odeiam ela Meus até primos hoje me por odeiam conta até disso. hoje por conta disso. Porque é que, A tipo gente assim, não era acostumada em camarote, né? A gente a ficava lá em Pocahontas- pé, cansados. E em nesse teoria- dia Em conseguiu. teoria era pra Pocahontas entrar entre meia-noite e 1h. E aí deu algum atraso lá que ela avisaram lá que ela só ia poder entrar às 5. Só que a festa começava às 11 e a gente chegou 9h lá. A gente abriu a É festa. bem coisa de jovem. Certo A que gente abriu- devia ser fria tava até todo certo mundo horário na e a gente rua, já tava lá, com Tava certeza. todo mundo na rua, a gente lá dentro com a luz ligada e uma música baixinha porque não tinha começado Não tinha nem ainda, começado. A Pocahontas E se a atrasou gente- pro nosso E aí, encontro, quando tenho começou certeza. a festa, meu primo encontrou um amigo que tava no camarote, conseguiu umas pulseiras. E aí, quando resolveu subir, aí foi quando ela passou mal e decidiu ir embora. Não, mas esse meio tempo que todo mundo saiu de perto, o Rafinha faz uma cara de coitadinho do gato de botas, né? Até falei ontem lá no Bial. Ele ficava assim, me olhando com uma carinha de coitadinho, ai. Sei lá, acho que ele nem pediu pra ficar comigo, eu fui dei um beijo Ah, nele. Respeitava o pai dela, né? Ah, você nem fala... Mas ele deve ter dado indícios. Claro, ele ficava com uma É. cara de coitadinho me olhando. Eu tenho esse dom, às vezes, quando eu quero. Ah, eu? Não, mas não Todo exatamente. Não, mas não Às não- vezes deve não conhecer por isso, tudo não essa porque eu cara. queria, porque às vezes dá um. Ele faz, uns é gatilhos. dele, é dá uns dele. gatilhos, às vezes. Aí Quando ele entra no passa mundo dele, ele fica ali assim. E eu, ai, Pensando, né? não sei Mas se era o pra pior é ficar que eu tava- comigo, era- mas eu era mais- acreditei que mais era. por proteção. Eu falei, né, vou ficar por aqui e tal. E aí ficamos assim. Eu acho que eu não queria subir, né? Eu não Sei lá, Eu sei lembro. que a gente tava indo todo Porque eu mundo era pro muito camarote. apavorada. Imagina que o camarote era no final, assim, Uhum. do salão. E aí ela achou um corredor, me puxou pro corredor e a gente ficou no corredor. E aí? Aí você passou mal porque você ficou nervosa? Eu sei lá, me deu um febrão. Começou a me dar uma coisa. Gente, isso era frio? Que época do Sei- ano era? Não, era calor, mas eu sou meio espiroqueada, assim.